Olá, compradores e compradoras, sejam super bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Café com o Comprador. Antes de mais nada, eu quero agradecer à nossa equipe maravilhosa, nosso Dream Team do Café. Rui, obrigada pela tecnologia. André, obrigada pelo relacionamento com os nossos compradores. Carlos, estamos dividindo bancada junto. Everton, obrigada pelos novos negócios, aí gerenciando o nosso relacionamento com os nossos parceiros e apoiadores. E Douglas, queridíssimo, que junto com o Rui concebeu o Café com o Comprador e hoje a gente é o que a gente é, o maior portal de conteúdo de compras do Brasil. E eu quero dar as boas-vindas para você, comprador, compradora, que faz parte aqui da Rede do Café. Como a gente sempre fala, nós estamos aqui por vocês e para vocês. Eu sou Lúbia Vieira e hoje a gente vai entrevistar um executivo da área de sistemas de compras, sistemas de procurement, que está há muitos anos no mercado. Ele traz para a gente uma experiência incrível sobre como as áreas de compras têm passado pelos seus processos de maturidade e nos contextualiza sobre o que nós teremos aí para o futuro de compras. Conosco hoje, Carlos Viale, da Copa. Eu sou funcionário número 1 da Copa, sabia? Você tá brincando? Eu não sabia, né? 00001. Então você tá desde o momento ali dos primeiros clientes. Quando eu fui contratado, aí foi o momento que eles se estruturaram para colocar todo mundo no regime CLT, contratamos mais gente, né? O time cresceu. Mas então você chegou na Copa, era tudo mato. Era quase tudo mato. Mais mato era quando o Rodrigo chegou, né? O Rodrigo foi mais pioneiro do que eu, né? Mas, de qualquer maneira, essa questão do regime de trabalho foi pioneiro mesmo. Esse realmente foi. Mas o negócio de era tudo mato, para mim, foi o que mais me atraiu, né? Em vir para a Copa nesse momento. Eu tenho uma experiência grande, eu sempre fui um cara de TI, trabalhei na Ambev, por exemplo, e depois da Ambev entrei nesse mundo das startups, mas sempre com uma cabeça de TI. E por conta dessa experiência nas startups, eu promovi, né, uma fusão de uma empresa que eu tinha fundado com um concorrente meu hoje. E aí, depois dessa fusão, é que eu virei especialista no assunto soluções SaaS para Procurement Sourcing. Então, isso tem já 11 anos. Foi em 2009 para 2010 que a gente fez esse movimento. A partir de então, eu me tornei um especialista por respirar esse mundo do procurement desde então. Você é engenheiro de sistemas? Eu fiz um mestrado em sistemas, né, mas não sou engenheiro. Mas trabalhou sempre com sistemas. Então você sabe o que falo. Sei o que nós estamos enfrentando aqui, né? Como é que, você sabe qual é o botão que deveria mudar para poder aquela tomadinha funcionar com esse sistema tão complexo que a gente tem aqui, né, Viale? Pois é, e aí leva isso, a discussão a um ponto crucial, que é assim, não dá para você ser especialista em tudo. Eu acho que a arquitetura dos sistemas, principalmente os mais modernos, tem promovido essa conexão entre os especialistas. Para mim, isso é o futuro de toda solução tecnológica. Quanto mais capacidade de integração você tiver, melhor. E aí eu estou falando de se conectar com uma base de conhecimento de impostos no Brasil, que é uma loucura, ou de ter uma fonte de informação de risco de fornecedor que seja brasileira, mas que também seja global. Essas possibilidades de conexão é que fazem a diferença, o que compõe uma solução completa para uma empresa que opera ou globalmente, ou uma empresa brasileira que tem presença em outros países, também tem condição de ter um sistema e as particularidades tratadas, né? Para mim, essa é a graça de um sistema bom, de um sistema ambicioso, né, que visa solucionar os desafios, ou pelo menos enfrentar os desafios das empresas. Né? O que você vê de grande mudança? Porque a gente escuta muito o pessoal falando desse meio de spend, né, para baixo, de grandes empresas, que muitas vezes o sistema de controle ainda é Excel. O nosso grande concorrente, né, porque as pessoas não conseguem se livrar do Excel, né, ou porque se acostumaram, ou porque consegue ter flexibilidade no Excel que não tem um sistemão quadrado. Exato. Né? Toda vez que um cliente interno vinha conversar comigo, eu falava, não, porque eu preciso de uma solução e tal, e tal, e tal. Falei, tá, mas o que mais você precisa? Ai, que depois eu consigo exportar os dados todos para o Excel. Falei, mas você não me pediu um relatório com todos os KPIs que mostra, que vai de ponta cabeça, tem estrela, que você clica o botão, ele atualiza e você quer puxar a base para o Excel. Ah, não, porque depois, se eu não consigo manter o sistema, eu preciso ter a base dele no Excel. Fecha esse parênteses. A minha pergunta para você, Viale, é com relação a esse teu histórico que você tem falando sobre sistemas, não vou falar só sobre e-procurement, vou falar sobre essa solução digital que as empresas hoje têm esperado. Quando eu
olho do meio da cadeia, né, dos grandes spends aqui do Brasil para baixo, a gente ainda vê o pessoal muito nessa expectativa de passar por uma transformação e que envolva sistema. Você enxerga isso ainda ou você acha que já evoluiu bastante? Eu vou falar de uma maneira genérica, não só de compras. Eu vivi esse pioneirismo das soluções na nuvem. Essas soluções que hoje a gente chama, né, de uma solução SaaS, uma solução na nuvem, lá no comecinho chamava ASP, Application Service Provider, que era nada mais do que as soluções na nuvem, né? E quebrar essa barreira de usar um sistema fora do meu CPD demorou muito. E hoje em dia ela não existe mais. E por ela não existir mais, eu acho, estou falando de maneira geral, óbvio que existem ainda empresas que preferem ter o seu servidor, o software rodando na sua própria rede local, mas isso é minoria. Essa barreira já foi quebrada. E com a quebra dessa barreira, deu acesso a essas empresas, não só as grandonas, mas quase todas, a conseguirem cobrir esse gap, que era de um sistema caríssimo, que eu tinha que comprar e tinha que contratar gente especialista para instalar no meu servidor, tinha que investir em servidores. Com a popularização, vamos dizer assim, das soluções na nuvem, esse ato diminui e aí fica mais acessível para as empresas. Isso eu estou falando de uma maneira geral, não só em procurement. Mas quando a gente dá o zoom em procurement, hoje, se você olhar, né, ou o relatório do Gartner, ou fazer uma listinha aqui de quem são as empresas que oferecem soluções de procurement, eu acho que não vai ter nenhuma que oferece na caixinha ou instalado, certo? Está todo mundo na nuvem. Então, isso me parece ser um grande acelerador para a adoção de uma tecnologia para todas as empresas. E aí, uma vez sendo acessível, aí tem uma questão cultural e que é de mudança na cabeça das pessoas mesmo, né? De como é que eu mudo a minha rotina, né? E o Excel tem um papel fundamental na resistência das pessoas a adotar plenamente uma tecnologia. Eu prefiro fazer no Excel porque eu faço do meu jeitinho. Eu prefiro fazer no Excel porque só eu sei fazer essa conta, seja da substituição tributária ou do abatimento no preço. Então, a criação desses feudos pelo Excel é uma barreira cultural e de comportamento que os profissionais têm que ter. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando de as soluções tecnológicas estarem cada vez mais disponíveis, mas que as pessoas têm que saber ou quebrar a barreira cultural de utilizá-las de uma maneira plena. E aí, no meio dessa história, tem uma questão que eu acho fundamental, que é um pouco da minha experiência, né, de como é que a gente quebra essa barreira, tornando uma solução atrativa, amigável, que a pessoa não faça para ter que usar, né? Ou não se assuste com uma tela muito poluída, ou que não seja lenta. Então, tem que ter esse meio de campo entre, né, a disponibilidade da solução, a vontade da pessoa de adotá-la, mas, assim, se não tiver essa facilidade no meio, que vai fazer com que a coisa aconteça, aí a gente encontra e enxerga a resistência até com uma certa razão, né? Se o cara tem o Excelzinho lá que ele fez todo bonitinho, aí apresentam para ele um sistema parrudo, mas que é uma tela desse tamanho, cheia de campo, e que ele não sabe bem aonde clicar, temos um problema. Agora, do Excel para uma coisa parecida com o meu dia a dia, poxa, peraí, agora eu me encontrei aqui, o sistema está disponível, ele é fácil de usar, e, poxa, meu Excel perdeu um pouquinho o apelo.